Bom, é assim um bocado redundante dizer que estamos muito contentes por ter aqui quem temos, porque efetivamente aquilo que tem caracterizado estas noites de quarta-feira é a diversidade, uma diversidade enorme. Porquê? Porque a fotografia é múltipla, tem, tem, tem manifestações diversas, e a nossa perspectiva no MIRA é que todas elas são legítimas, desde que devidamente enquadradas e não sejam atos gratuitos, e ponto. E portanto, aqui têm passado pessoas com características completamente diferentes e nós achamos isso um bem. Portanto, não estamos em tribos, não é? Com a fotografia muito localizada, em que as pessoas seguem umas às outras, mas efetivamente temos aqui uma banda muito larga. Mas hoje eu devo dizer, e também se tem direito a ter direito, que o trabalho que hoje o Alexandre Delmar traz é um trabalho particularmente especial, particularmente particular. Porquê? Primeiro, é um longo trabalho que dura, suponho que de 2013 a 2015, não é? Portanto, são, A nível fotográfico, sim, só que depois tem uma longa edição. claro, uma longa edição. E de que é que trata este livro? Trata das hortas do Porto, hortas que são hortas num sítio onde não era suposto haver hortas. E nós somos particularmente tocadas, e algumas pessoas estão aqui presentes, porque nós fazemos muitas vezes meetups fotográficos e às vezes vamos para sítios inesperados, não é? Desde fábricas abandonadas a outras situações, e encontramos várias vezes com este objeto que o Alexandre figura neste livro, que são as hortas que nascem em sítios improváveis. Eu lembro quando numa das últimas saídas fotográficas nós andamos junto à linha, ali em Campanhã, e é delicioso a correnteza de hortas, em quase podíamos saber que são hortas de donos diferentes, porque elas têm marcas muito particulares. E estas hortas aparecem em socalcos incríveis, nem se sabe como é que o hortelão vai lá tratar da sua horta, até estes lugares de margem. O certo é que lá os legumes crescem, são colhidos, são usados. Não é por acaso que aqui o livro é anotações sobre o Baixo de Cão, e depois o Alexandre explicará isto, e diz: a agricultura de subsistência do Porto. Porque efetivamente estas hortas servem para as pessoas usam os produtos das suas hortas para se alimentarem. E isto é um processo particularmente interessante de todos os pontos de vista. Das conversas que nós tivemos também com algumas destas pessoas, muitas vezes há uma certa nostalgia de um tempo rural, pessoas que vieram da aldeia, ou então, se não vieram da aldeia, tiveram os pais que lhes falaram desse tempo desse tempo da aldeia, que muitas vezes até é muito mitificado, mas dessa ligação com a terra e da vantagem que há em dar à terra, porque a terra devolve-nos muito mais. Semeia-se uma batata e nascem muitas batatas, não é? Portanto, há essa coisa multiplicadora da agricultura. Pronto, este trabalho, portanto, é um trabalho que eu também sou suspeita, mas eu espero contaminar-vos. É um trabalho que diz aquilo que muitas das coisas que já vimos e que me impressionaram imenso, porque tem aqui inclusivamente imagens, são autênticas instalações que ficariam extraordinariamente bem numa galeria de arte contemporânea, porque há ali todo um conjunto de arte contemporânea, não é uma assemblagem de objetos mais ou menos exótica, há todo um percurso e uma fundamentação conceptual, mas nós também podemos dá-la de fora e, de facto, há situações que este livro documenta muito bem, que nos afetam esteticamente.
portanto, que nos provocam e também nos afetam esteticamente. E, portanto, a adesão incrível a este livro. Mas há mais razões. Este trabalho é um trabalho que eu considero dos mais sérios da fotografia documental que eu tenho visto. Dos mais sérios. Não só por... eu não direi que esgote o tema, porque desde essa altura já outras hortas apareceram, portanto, nascem como cogumelos no outono, enquanto os lugares não são edificados ou não são interditos, mas porque há aqui um rigor no registro, há um rigor na classificação, há uma categorização, e nada disto é amassador. Porque muitas vezes o que acontece neste tipo de trabalhos é em que há qualquer coisa de exaustivo, e sendo aqui o exaustivo um elogio, porque é rigoroso, porque é, entre aspas, científico, há uma combinação que é extremamente difícil entre a classificação, a categorização e nunca se perder o lado também poético que este livro tem. E eu nunca julguei que iria encontrar num livro, é uma perspectiva completamente pessoal, mas nunca pensei ir aderir afetivamente de uma forma tão rápida a um livro, e atenção, não tem a ver com a minha relação com as hortas, mas tem a ver com a relação diretamente com o livro. E está otimamente bem servido pelo design que optou. Portanto, há aqui uma opção de design que eu acho que dá um balanceamento e uma cadência a estas interrupções que tem, a estas divisões em capítulos, às legendas, e depois do ponto de vista do próprio objeto. Quando se fala num livro com mais de 450 páginas, é o que se chama um tijolo, não é? E assusta, olhem para isto, assusta. Só que este não sei como, é flexível, é amigável, olha, e dá imensa vontade de ver, de ler, e é inspirador. Eu perguntei antes de nós começarmos onde é que ele estava à venda, o Alexandre vai dizer, mas está em Serralves, está na matéria-prima, em Miguel Bombarda, está na Casa da Arquitetura e está no Circo de Ideias. Estão nesses 4 locais, acho que não está a falhar nada. Ótimo. E vou-lhes dizer, até um bocadinho desconcertante, como é que nós nos podemos ligar afetivamente a um objeto com 450 páginas e que trata das hortas, tem muitas couves galegas, tem muitas estacas, tem muitos tubos, e só por descrever respeita, não é? Aqui não há um discurso, blá blá blá, não. Acho que há um respeito enorme por estas hortas e pelos seus hortelãos e pelos seus agricultores, porque eles são agricultores que fazem magia nestes pedacinhos de terra. E, portanto, eu fiquei muito entusiasmada quando recebi o livro e pronto, e só se pode agradecer ao Alexandre este tributo à cidade. E mais ainda, tem outra vantagem, eu vi que este livro tinha tido o apoio da DG Arte e da Câmara do Porto, acho que foi o Criatório, Sim. Criatório, e eu acho que é um livro muito importante, que isto é património da cidade. Isto faz parte tanto do património quanto a Sé, quanto o paralelo da Rua de Miraflor, que nós quisemos conservar, quanto estas hortas. E, portanto, olha, vou-me calar, porque senão nunca mais paro, porque eu gosto muito do livro e, portanto, acho melhor dar a palavra ao autor, porque vocês estão aqui para o ouvir, mas, de facto,
Eu vou vê-lo, o João também o quer ver, mas depois vamos pô-lo no Mira, vamos retomar a rubrica que é um livro sobre a mesa, que é termos um livro. Nós temos uma zona de livros no Mira e este vai lá estar, mas acho bem que comprem, eu não sei qual é o preço do livro, tu Acho que são sabes? 36 euros. Pronto, vale mesmo, porque acho que é um livro que marca e um livro absolutamente necessário. Portanto, obrigadíssima por tudo e desculpem lá esta Nada. Manuela, entusiasmo. muito obrigado. Muito obrigado pela análise maravilhosa do nosso livro. Tenho a certeza que os outros autores devem estar a babar, tal como eu me estou a babar neste momento. Mas pronto, acho que eu vou começar por partilhar o ecrã. Deixe-me ver se eu consigo. Conseguem ver? Conseguem ver? Sim, sim. Sim? Sim, 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 sim. Não estão a ver notas, pois não? Só estão a ver a imagem. só a imagem. Ok, ótimo. Oh, Bom, então, Manela, muito obrigado pelo convite. O convite para falar aqui sobre o nosso livro, Anotações sobre o Baixo de Cão. E este é um projeto que foi feito em coautoria com os arquitetos Luís Ribeiro da Silva, com a Margarida Quintã e com o Joaquim Moreno. Este livro saiu no mês passado pela editora Spectre Books. Como a Manela disse, foi um projeto muito longo. Durou até a criação deste objeto, este livro, foram quase 9 anos. De facto, foi muito trabalhoso. E, na verdade, agora este livro fecha um ciclo. A Spectre Books é uma editora alemã com especial interesse em livros de arquitetura, de arte e de teoria e, como eu disse há pouco, está a distribuir o livro mundialmente, o que nos deixa muito felizes saber que estas hortas do Porto estão a ser vistas em Nova Iorque, na Austrália ou em Tóquio, portanto estamos mesmo muito contentes. Para a impressão do livro, tivemos de facto o apoio do Programa Criatório da Câmara Municipal do Porto, tivemos também o apoio do Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura, em Guimarães, e da Direção-Geral das Artes. E sem este apoio, o projeto ainda estaria em maquete. Portanto, estes apoios foram fundamentais para a materialização do livro e agradecemos profundamente a todas estas instituições que nos ajudaram. O design foi dos Non-Verbal Club, que tiveram um envolvimento praticamente desde o início do projeto e uma influência muito, muito importante neste objeto. Os textos são do Yehuda Safran, que é um conhecido crítico de arte e de arquitetura que mora em Nova Iorque, e do Joaquim Moreno, que é do Porto, é arquiteto, professor, curador e um destacado nestes assuntos da arte e da arquitetura. O Luís Ribeiro da Silva e a Margarida Quintá são arquitetos doutorados e têm um estúdio URSA e desenvolvem projetos de arquitetura. Este projeto começou comigo e com o Luís, e a minha história com o Luís é muito longa, já colaborámos em muitos projetos, já viajamos muito e, portanto, estamos quase sempre em sintonia quando há projetos que interessem a ambos. E este livro, esta imagem que vocês estão a ver aqui já é uma imagem de edição, já com alguns anos. Nós colocamos as várias imagens, porque estas imagens das hortas são muito densas, é preciso grande edição e uma seleção muito, muito apurada para que não seja demasiado maçuda. Portanto, este livro foi sempre pensado como um levantamento documental, de facto, destas hortas emergentes que surgiram na cidade do Porto, entre 2013 e 2015, mas também que funcionasse como um género de manual para este tipo de apropriação de espaços. Este não é um livro de fotografia tradicional, não é? Mais contemplativo, ou
mais poético. Queríamos, tal como a Manel disse, ele é muito pragmático, é muito descritivo das estratégias, da bricolagem engenhosa que estes agricultores conseguiam nos terrenos sempre complicados. E, de certa forma, encontramos também nestas 10 hortas do livro um género de protesto para a possibilidade de plantar e do direito à cidade, não é? A possibilidade de tornar a terra fértil em terrenos não usados da cidade. Portanto, o projeto começou em 2013 e na altura, e antes de pensarmos que este projeto pudesse vir um dia a ser publicado, eu comecei este projeto fotográfico e pretendia iniciar um projeto sobre as implantações das hortas ilegais no Porto que usavam as infraestruturas da cidade, que estavam a despontar de forma muito intensa. E atenção que convém sublinhar este ponto, que no texto final do livro o Joaquim Moreno retoma esta questão que é das hortas ilegais. Portanto, eu quando digo hortas ilegais pretendo-me referir ao ato da apropriação sem autorização de um terreno público ou privado para a criação de uma horta. Portanto, essa questão da ilegalidade é complexa e o Joaquim fala muito bem disso no final do livro. Portanto, esta imagem foi a primeira imagem que se fez, é de 9 de janeiro de 2013, e numa horta em Vila Nova de Gaia. Foi esta imagem que eu mostrei ao Luís, na altura trabalhávamos juntos no mesmo escritório, em Lessa da Palmeira, e expliquei-lhe as minhas intenções. Quando ele viu a imagem, portanto, estávamos de acordo que estas hortas eram, obviamente, efeitos da crise que o país passava na altura. Não é? O país está sempre em crise, mas naquela altura, de facto, notava-se que haviam mais hortas a despontar na cidade. E que valia a pena documentar estes espaços de agricultura emergente. Decidimos que seria mais interessante entrar na horta, perceber quais eram as estratégias que eles estavam a usar, que recursos tinham e quem eram aqueles agricultores. De certa forma, decidimos contar a história de cada horta. Portanto, entre 2013 e 2016 fizemos os registros fotográficos nas várias visitas às hortas, fomos acompanhando as diferentes fases de cultivo, de inverno, de verão, mantendo uma certa relação de proximidade, não é? Porque a maior parte das vezes era eu que ia para as hortas e eu mantive uma relação com proximidade com estes agricultores e, também muito importante, mantendo um certo nível de anonimato destes terrenos e das pessoas que faziam as hortas. Quando já tínhamos um arquivo de mais de 4.000 imagens e de várias hortas, eu e o Luís estávamos a tentar perceber o que íamos fazer com este material todo e juntou-se ao projeto a Margarida e o Joaquim e começámos a organizar todo aquele arquivo. Independentemente da possibilidade da contaminação dos solos com materiais pesados, porque aqueles terrenos, de certeza que estão contaminados, não é? Ou da questão da legalidade ou da ilegalidade da apropriação de terrenos desocupados para a produção de alimentos, efetivamente no que estávamos interessados era descobrir e analisar as estratégias que aqueles agricultores estavam a usar, não é? Todos aqueles materiais que eles estavam a reciclar para criar a horta. Portanto, a partir do lixo eles fizeram uma horta, basicamente. E também, e claro, evidenciar as culturas, as hortícolas que eles tinham, não é? Naquelas terras que foram tomadas à cidade. Portanto, eu estava a dizer que aqueles agricultores tornaram aquela terra fértil, não é? O que antes era infértil. E nós, na verdade, limitámos-nos a tomar notas, como diz o título, e aprender com eles, sem qualquer intenção de
que às vezes somos acusados disso, já fomos acusados disso, sem qualquer intenção de uso de estética de fome, ou de algum tipo de arrogância ou condescendência, até porque normalmente quando estamos a aprender não faz sentido ser condescendente, não é? Portanto, de todas as hortas que registamos, e foram mais que 10, escolhemos apenas 10. E todas elas muito distintas nas soluções, nas implantações e nas histórias. Portanto, temos, como podem ver, a horta toxicodependente, a horta do que nunca lá está, a horta familiar, a horta do pescador, a horta comunitária, a horta do bombeiro, a horta do trolha, a horta do expatriado, a horta do marmorista e a horta do animador. Este é um manuscrito que fizemos logo no início do projeto e que nos servia como guião. Quando íamos para as hortas precisávamos de algo que nos guiasse, porque aquilo era tanta informação e era tão caótico que era muito fácil nos perdermos. E assim com este guião podíamos ser mais efetivos para contar a história de cada horta. E, portanto, para identificar e analisar de uma forma metódica, os registros fotográficos teriam que ter em atenção se aquele terreno tinha sido ocupado sem autorização. Portanto, e essa era uma das primeiras questões que eu fazia quando chegava lá. Era perguntar ao agricultor se tinha autorização para estar lá. Essa seria das primeiras perguntas. Qual a escolha e adaptação do terreno? Como foi a construção do lugar? Qual a ligação às infraestruturas da cidade? Qual a forma de obtenção e armazenamento de água? Como separavam as culturas e como as protegiam? Qual o local de contemplação da horta e da paisagem? Porque todas as hortas tinham um banquinho para, no final dos trabalhos, poderem contemplar o seu trabalho e a paisagem. Quais os métodos de armazenamento e os seus instrumentos de trabalho? E ainda tentaríamos perceber quem era o agricultor, qual era a sua profissão e o que o tinha levado àquele espaço, não é? Que energia era aquela? Portanto, ainda criamos um mapa pouco claro que mostra a distribuição das hortas, como vos falei há pouco, e este foi um pedido especial da Spector Books, que também se envolveu muito na criação deste objeto. E como o livro está a ser distribuído, né, em vários países, pediram-nos para criar um mapa das hortas do território, no território, de forma que seja mais fácil as pessoas que não conheçam o Porto a localizarem as várias hortas. Portanto, houve sempre uma preocupação da nossa parte em não destacar demasiado os terrenos, nem a identidade destes agricultores, e por isso este mapa é, de certa forma, abstrato, sem nome de ruas, sem localidades. Pronto, agora vou de uma forma muito resumida, vou apresentar cada um dos 10 terrenos, os agricultores e as suas estratégias. E vou começar pela horta familiar. Nesta horta trabalhava o pai, a mãe e o filho. E eles moravam no bairro social ao lado e decidiram ocupar aquele espaço que diziam que era um espaço vazio e ocuparam-no para a produção da sua horta. A sua implantação em nó de via rápida aproveitava o resguardo da fundação do viaduto e da vedação pré-existente. O agricultor na altura até me disse que pretendia canalizar as águas dos tubos de queda da ponte, que se espreitarem bem ainda os conseguem ver, e queria canalizar essas águas para os seus 2 depósitos de água de 1000 litros, que se consegue ver aqui perfeitamente, mas que ainda não tinha tido tempo. Relativamente à domagem do terreno, tinha caminhos de acessos em terra batida e tinha nivelado o terreno para as culturas. De maneira a ter o terreno cultivável e acessível, criaram uma série de socalcos. Para a contenção lateral dos solos de culturas, utilizavam paliçadas em persiana. Também usavam pranchas em madeira, às vezes ainda
para reforçar ainda usavam rede plastificada. A rede de autoestrada funcionava contra a intrusão e as couves galegas como barreira visual. A vedação à volta da horta tinha estrutura de troncos, trama de malha-sol com sapata de massa. Havia um preenchimento em chapa plástica, chapa de fibrocimento, persianas, tábuas, lençóis. E como podem ver, havia um cão de guarda sempre à espreita e estava sempre pronto a atacar-me. Para além da horta, tinha um abrigo em têxtil com um pequeno quintal e o abastecimento de água era feito por ligação à rede de drenagem de águas pluviais da autoestrada. Agora vou passar para a horta do toxicodependente. Então, fui várias vezes a esta horta, mas fui talvez 7 ou 8 vezes. E depois dessas várias visitas encontrei o agricultor. E a sua implantação era na margem de proteção do metro e a curta distância do local de consumo, ao lado de um limoeiro, mesmo junto à ponte que podem ver aqui ao fundo. Bem, e como devem imaginar, o primeiro contacto com estes agricultores nunca foi fácil. Havia sempre muita desconfiança. Eles estavam em terrenos que não podiam estar, de facto. E perguntavam por que queria fotografar, se eu era um polícia. Muitas vezes perguntaram se eu era um fiscal camarário. E, portanto, eu tenho 1,90 m, não sou propriamente uma figura mais gentil, não é? Portanto, eu tentava acalmá-los e dizia que estava a fazer um estudo sobre hortas urbanas e tentava, de facto, acalmá-los. E depois desta fase da apresentação e uma certa ansiedade inicial, notava que eles tinham muito prazer em mostrar as suas culturas, revelar as estratégias que estavam a usar e depois utilizavam os registros fotográficos, claro. Esta horta, de forma a proteger também da visibilidade, tentava-se camuflar entre as ervas altas e as garagens também serviam para limitar a visibilidade do bairro atrás. Usava fita de cassete áudio para delimitar o seu espaço de cultivo. Tinha um compostor onde eram visíveis os limões que provavelmente tinham dissolvido heroína e que agora serviam de adubo. Portanto, vou passar agora para a horta do que nunca lá está. E tal como na horta do toxicodependente fui várias vezes a esta horta também, mas a esta nunca, de facto, nunca o encontrei. E perguntava aos vizinhos quando é que ele vinha, se é que vinha, mas diziam-me sempre que ainda não chegou, ainda não... talvez fizesse a horta de noite, não faço ideia. A sua implantação era debaixo da linha de comboio e estava virada a sul, portanto tinha sol todo o dia. Este agricultor tinha um sistema de captação das águas da chuva que conseguia recolher através dos tubos do viaduto. Os bidões comunicantes iam enchendo com as descargas de água dos tubos que vinham de cima da ponte. Fez também extensores e encaminhou a água desses tubos da ponte para os bidões em baixo. Este terreno tinha forte inclinação, mas uma bela paisagem sobre o Douro, como podem ver. Devido à forte inclinação, uma das estratégias também foi criar socalcos. Para movimentar-se no terreno, criou escadas com degraus em tijolo e, curiosamente, usava lápides de cemitério também para os degraus. Tinha rede de proteção de obras como forma de vedação. O galinheiro tinha um toldo para criar sombra com o apropriado nome Porto Extremo. Para a contemplação da paisagem, claro, não podia deixar de faltar, era
tinha a sua cadeira, claro, para ver a sua horta e para contemplar o Douro. Agora, a horta do pescador. Esta horta era de um pescador do rio, pescava no Rio Douro, mas só pescava de verão. Ele de inverno fazia a horta. A sua implantação era num terreno privado e com vista panorâmica sobre as pontes, e este agricultor dizia-me que estava sempre à espera que o dono do terreno o expulsasse, portanto havia sempre uma ansiedade. O seu abastecimento de água por recolha das chuvas em bidões era feito na zona alta do terreno e distribuída por mangueira com um sistema de sifão. Para regar o terreno, usando a gravidade, disse-me que usava a técnica com um nome muito curioso, era a técnica da chupa da mangueira, que é a mesma forma de roubar gasolina dos automóveis. E usava a terra para dividir as culturas, as zonas amontoadas, as zonas batidas e caminhos de circulação, como podem ver aqui na imagem. Está tudo organizado. Com proteção contra a intrusão, tinha um cão de guarda, mas ele era muito meio, portanto não funcionava. Mesmo que completamente acessíveis, a maior parte dos terrenos, e eu vou-vos mostrar outros terrenos onde acontece isto, tem uma porta que marca a entrada do espaço e que permite alguma sensação de segurança, apesar da porta não fazer rigorosamente nada. Não? Qualquer pessoa pode atravessar estes tijolos e estes muros e passar facilmente para a horta. Portanto, esta necessidade de sentir alguma segurança que encontramos em várias hortas. O seu abrigo em alvenaria de tijolo vazado, onde ele guardava ferramentas e sementes, servia também para apanhar banhos de sol, como podem ver aqui na espreguiçadeira na laje. Agora, a horta comunitária. Esta horta comunitária foi o maior terreno que encontramos de todas as hortas que registramos. E era aquela que apresentava o maior número de estratégias e de soluções. Portanto, era um terreno com várias hortas, todas divididas, e havia muitos desentendimentos por causa da distribuição da água. O terreno com as várias hortas está implantado em propriedade privada e havia um acordo tácito de manutenção para a sua ocupação, ou seja, as hortas permitem a limpeza e o ordenamento do terreno e com isso é autorizada a sua permanência. Portanto, e parece contraditório com aquilo que eu disse no início, não é? Esta é uma das 10 hortas que selecionamos com autorização para o cultivo, mas ela era tão rica em estratégias, não é? Que decidimos tomá-la para o nosso estudo. Nesta horta existiam vários portões no limite do terreno que serviam para proteção contra a intrusão externa. Alguns dos portões de proteção exterior tinham fechamento por atravessamento de tábuas e ferros, que só os agricultores são capazes de abrir, portanto, era dispensada uma chave. Cada uma das hortas tinha o seu portão, portanto, os espaços estavam, de facto, divididos formalmente. Tal como as portas, cada um dos agricultores tinha o seu abrigo. Em tábuas, em chapas, em parabólica, em gruta, em alpendre, em alvenaria de pedra. Alguns dos abrigos, os mais básicos, aproveitando a árvore caída, em teto-parede. O abastecimento de água era feita por ligação a um poço e distribuída em rede partilhada por tubos e mangueiras. E era, como vos disse, na distribuição da água que aconteciam os desentendimentos. Alguns gastavam mais que outros e
nem sempre o poço tinha água disponível. Eram usados vários objetos para proteção das culturas e proteção dos viveiros. E aqui podem ver tambores de máquinas de lavar, podem ver também as banheiras, tanques de espuma, tanques de tábua com bancas de cozinha, em tanques de fibrocimento, estufa de paus. Em algumas hortas, tal como na horta do toxicodependente, mas aqui com uma fita mais grossa, a fita de cassete de vídeo, a delimitação das hortas era também feita com cassete, mas a fita tinha dupla função. Limitava as culturas, portanto o espaço dessa cultura, e afastava os pássaros, porque o material era brilhante e refletia a luz. A contenção lateral dos solos era feita com um muro em pedra arrumada à mão. Por vezes era feito em banca de cozinha e materiais de metal, plástico. Às vezes com eletrodomésticos desmontados, em placas de tabopá, em painel sanduíche e pratos, e por vezes em tábuas de passar a ferro. As paliçadas para segurar e conter eram feitas com tubos de canalização, por vezes em armação de tenda ou em estrutura metálica cerrada, por vezes com paus. Para domar e circular no terreno, os agricultores tinham vários tipos de escada. Portanto, havia escadas em espelhos, escadas de focinhos, escadas de cobertores, em rampa, em escada de barco. E uma das escadas apenas dava para subir. Para descer era demasiado perigosa. E perguntei a um agricultor como fazia para descer e ele respondeu para eu ir à volta. Uma outra horta, a horta do bombeiro. Esta era a horta mesmo ao lado da Via Rápida. Era a horta de um reformado que tinha a horta como hobby e como fisioterapia. E chegou a socorrer mesmo acidentes de carro, mesmo ao lado da sua horta. Portanto, a horta está na margem da Via Rápida, ainda existe, esta horta ainda existe. E está num terreno com grande inclinação, mais precisamente entre a Via Rápida e a vedação de proteção em cima. Para conseguir mover-se e plantar neste terreno, foram criados socalcos. Portanto, os socalcos são uma estratégia muito usada nestas hortas todas. Como já tinha mais de 70 anos, foi espetando barras de segurança que lhe serviam como muletas e que o auxiliavam na movimentação. Portanto, algumas eram em ferros, com ferros de canalização, podem ver aqui. Algumas eram com mocas de guarda-chuva. E para além de servirem como muletas de movimentação do agricultor, serviam-lhe também como forma de conter a terra, conter as ervas e as pedras de caírem e resvalarem. O agricultor dizia muitas vezes que a terra teimava em escorregar. Aqui é perfeitamente visível. Para segurar as couves galegas, neste solo inclinado, usava arame, usava correntes e cordões. Na vedação da Via Rápida, que lhe serve de proteção, organizava as ferramentas e instalou uma porta de entrada para o seu terreno, como podem ver aqui na imagem em baixo. E na rede de proteção pendurava algumas das suas ferramentas em metal.
O abastecimento de água era feita por captação da chuva para latas de tinta, usando chapa ondulada e tela. A captação era feita de forma permanente e armazenada nestes garrafões, que podem ver. Na altura, a última vez que estive lá, contei mais de 300 garrafões e estes garrafões só eram usados praticamente no verão. Para além disso, o acumulado de garrafões ajudava também a segurar as terras. A produção de adubo, que podem ver aqui, era feita por acumulação dos restos vegetais nestes canaletes de betão. Como os canaletes eram o principal caminho de circulação do agricultor, o calcamento dele ao longo destes canaletes tornava o carreiro mais plano e fácil de se caminhar. E o calcamento também acelerava o processo de composição que ele depois usava nas culturas. Agora, a horta do Trolha. Nesta horta havia 2 agricultores que estavam desempregados da construção civil e que moravam no bairro social mesmo ao lado. E a implantação desta horta era nas margens do canal de drenagem das águas da piscina municipal, que atravessava completamente o terreno. E aqui a água para a rega dos terrenos era garantida. Mas como a água, as águas das piscinas estão completamente cheias de cloro, não é? Não se pode usar esta água nas culturas porque queimava as culturas. E isso impossibilitava o seu uso direto. Mas eles arranjaram uma solução para o tratamento desta água contaminada, que era, portanto, a eliminação do cloro era feita por pousio da água durante 2 semanas. E eles, isto foi por experiência deles, eles fizeram várias tentativas e descobriram que, de facto, quando a água estava lá em pousio, a água ficava negra e, passadas 2 semanas, estava pronta a ser utilizada sem risco de queimar as culturas. E, de facto, esta era uma das hortas mais férteis. Portanto, esta estratégia vencia. A produção de adubo era feita por dejetos do agricultor em bidão, enterrado, para não ser roubado, como podem ver aqui nesta imagem. Usavam também dejetos de cabras de um vizinho. Tinham também o lixo orgânico produzido na horta e que tinham estes, podem ver aqui na imagem em baixo, também usavam estes recipientes e que o fechavam e que só o abriam passado uns meses. A circulação de uma horta para a outra era feita com uma prancha de andaime, e era um género de ponto móvel, portanto eles podiam mandar esta tábua para onde quisessem e poder atravessar à vontade. Usavam também garrafões de água como proteções dos rebentos de tomate. Passando agora à horta do expatriado. Portanto, esta horta foi criada em terrenos onde antes existiam pequenas ilhas, também ali junto ao Douro. E a demolição destas ilhas, nos anos 70, permitiu a agricultura. Portanto, aqui era notório algumas culturas não autóctones, como a cana-de-açúcar. Portanto, nas hortas portuguesas existia sempre a couve galega, mas quando eram de outras nacionalidades já havia culturas distintas. Portanto, a cana-de-açúcar era bem presente aqui. E a horta, de facto, para eles era a principal fonte de subsistência. E usavam a rede de pesca e rede de sinalização de obras para proteção contra a intrusão e mesmo junto à linha férrea. Após a demolição destas ilhas, a escarpa foi usada como lixeira pelos vizinhos que atiravam sacos de lixo ribanceira abaixo. Portanto, estes socalcos, para quem conhece esta zona, sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. Portanto, estes socalcos foram construídos com este substrato, não é, de lixo.
mas mesmo assim a horta era extremamente fértil. A contenção lateral das culturas era feita em solipa linha de comboio, uma vez que tinha a linha de comboio mesmo ao lado. Era feita também em portas em frigorífico, em estendal de roupa, em gaveta de frigorífico. A proteção de rebentos era feita com recurso a antigos tanques de lavar a roupa. Usavam também pacotes de leite ou, por vezes, garrafas de vidro. Os terrenos aqui eram, de facto, muito inclinados e surgia a necessidade de prender as couves galegas com cordão de sapatilha para que elas não resbalassem. Esta imagem até é bastante representativa de todo este trabalho. Não é? Esta resiliência das couves seguradas por cordão de sapatilha. É, de facto, uma das imagens mais representativas. Para amarrar e segurar a cana-de-açúcar, usavam fio elétrico ou cabos de eletrodomésticos e às vezes usavam fio norte também, como podem ver aqui na imagem à direita em cima. A rega era feita por uma extensão de rede de mangueiras que captavam da conduta da água os serviços municipalizados. Portanto, os abrigos eram, alguns dos abrigos, pelo menos este, era em escamas com vários materiais e junto a um dos abrigos até havia uma cabra. Vou-vos mostrar agora a horta do marmorista. O agricultor desta horta tinha sido marmorista e perdeu a mão direita em trabalhos na oficina. E a substituir, como podem ver aqui do lado esquerdo, tinha uma prótese. Teve, por isso, de criar ferramentas adaptadas, como este gancho em verguinha de aço. Criou também este furador em madeira que servia para fazer buracos para semear. Aqui é visível a prótese dele. E o facto de ter a prótese nunca o impediu para as atividades da horta. Tinha uma horta até bem muito completa e muito fértil. E de forma a não ter de carregar os baldes à mão, criou uma rede de vasos comunicantes com a água do poço que existia no local. A implantação da horta era em terrenos agrícolas que existiam antes da construção da via rápida. Portanto, este poço sobreviveu e com ele também a agricultura. A sustentação das culturas trepadeiras, como a fissalis ou o feijão vermelho, era feita na vedação da separação da via rápida, portanto uma estrutura das estradas de Portugal. A proteção contra os pássaros era feita com CDs suspensos que refletiam o sol e que ele tinha uma grande coleção. Agora vou passar para a última horta, que é a horta do animador. Esta horta foi criada em terreno municipal desocupado após a demolição de um bairro de pré-fabricados que existiam no local. E foi criado para um conjunto de famílias retornadas. E o agricultor tinha a casa muito perto e passava grande parte do tempo lá, onde tentava trazer o filho, que era toxicodependente, mas ele aparecia poucas vezes. E, isto é curioso, que os roubos eram constantes, os roubos da sua horta eram constantes desde que a Câmara Municipal vedou o terreno. Porque antes da vedação, o terreno era de fácil acesso e ninguém roubava. Portanto, o que é bastante curioso. Portanto, para proteção contra as ratazanas, usava os gatos vadios e dava-lhes pouca comida, o que os obrigava a caçar.
Para a sustentação de culturas, como o maracujá, usava varas de tendas de campismo, cordão de sapatilha, arame plastificado, tubo metálico e bicha de chuveiro. Os viveiros eram feitos em caixa de esferovite de peixaria ou em copos de iogurte cobertos por vidro. O abrigo em fachada cortina permitia o abastecimento de água por drenagem das águas pluviais, portanto, da chapa plástica da cobertura para a caleira, em dupla pendente, e da caleira para os bidões. No inverno, o armazenamento da água para rega era feita nas fossas céticas do antigo bairro de pré-fabricados, portanto, estes buracos que vocês veem aqui. E este armazenamento nas fossas permitia que a água dos rafões não evaporasse e não fosse roubada. Simultaneamente, a horta também ficava mais arrumada. Portanto, cabiam até 120 garrafões por cada fossa, e estes só seriam retirados no verão, quando faltasse água. A produção de adubo era feita em compostor de balde furado, coberto com um jornal para manter a umidade. E para manter algumas porções de terra úmida, colocava tapetes no solo, o que levava à decomposição lenta das ervas. Era um género de pousio, não é? Estes tapetes eram também locais de passagem e também a pista de dança improvisada, porque ele fazia muitas reuniões e este era um local de convívio onde juntava os vizinhos e a família. E termino assim a explicação das 10 hortas, e antes de terminar, deixem-me só fazer aqui uma visita aqui a estas imagens, porque em 2016 fizemos uma exposição e que esta exposição de facto teve influência na edição das anotações e na seleção das imagens. Portanto, em 2016 estávamos em processo de edição do livro, tínhamos acabado os registros fotográficos e fomos convidados pelo CA em Guimarães para expor este projeto lá. E esta exposição de facto serviu para pensarmos as imagens, para pensarmos as legendas, para serem vistas nesta sala expositiva, e sem dúvida que a organização deste espaço e da exposição teve influência na seleção das imagens que depois serviu o livro. Podem ver, as imagens estavam dispostas na parede, pregadas com pregos. Tentámos que houvesse uma divisão clara das hortas, com os nomes das hortas em vinil em cima, como podem ver. De facto, ter estas imagens assim é denso, é preciso alguma arrumação. Tínhamos também uma projeção frontal com imagens agrupadas por coleções, em vez de agrupadas por hortas, como estão nas laterais. Tínhamos coleções das várias portas de todas as hortas, todos os abrigos, das escadas, as formas de proteção. É uma forma sistemática de mostrar tipologias. Não é? O espaço também tinha muitos tubos e fios elétricos, portanto não escondemos nada, o que até conservava algum espírito das hortas. Que é o outro lado. E as legendas, portanto, as anotações estavam nestas folhas que podiam ser retiradas para consulta. Pronto, e já vai longa a apresentação e assim termino. Muito obrigado pela vossa atenção. Façam algumas perguntas. Eu achei assim, incrível a coisa meio subversiva do trabalho de produção de alimentos, né, pelas pessoas nos lugares improváveis, nos lugares que são proibidos, nos lugares que são, a princípio, deveriam pertencer a quem neles trabalham, pertencem ao Estado, ao município, a outra pessoa, a parte da infraestrutura viária da cidade, etc.
Eu achei incrível esse resgate, né? A importância dessa produção, que eu acho que a cada dia se torna mais fundamental na alimentação das pessoas. Acho que tem uma coisa muito interessante da descoberta da procedência, de onde vem o que a gente come, né? Uma coisa que, pelo menos parcialmente, quem se alimenta de coisas vindas dessas hortas sabe a procedência e quem está produzindo. É incrível como desaparecem os trabalhadores, porque são subversivos, né? Estão, a princípio, desobedecendo a lei da cidade. Achei incrível a forma como eles reutilizam todos os materiais, né? E as técnicas que eles usam para pássaros, para ratos, são estratégias de contenção de água, de drenagem, de umidificação do solo. Eu acho que são coisas que qualquer estudante de engenharia precisaria conhecer para ter uma compreensão mais ampla da importância da produção alimentar e da sobrevivência das pessoas menos abastecidas financeiramente nas metrópoles dentro do sistema capitalista. É isso que eu queria dizer. Parabéns pelo trabalho, adorei. Obrigado. Sabe que essa questão da aprendizagem também era muito comentada pelos arquitetos, não é? Os 3 outros autores são arquitetos, e todos eles sentiam que aquelas estratégias os faziam aprender, de facto, não é? Era muito interessante perceber isso, e que eles nos estavam a ensinar. Por isso mesmo o título também é Anotações, não é? Nós tirávamos notas, nós estávamos a aprender com eles. Obrigado por essa análise. Muito obrigado. Olha, aqui a Alice coloca esta questão. Sente que este trabalho entronca ou pode entroncar na sociologia visual? Na sociologia visual. Sim. Ela pode abordar um bocadinho mais isso. Alice, és convocada. Eu acho que ela está aqui. Alice tem som, João? Não, está sem som, pois já na outra sessão aconteceu a mesma coisa. Portanto, aqui sociologia visual, portanto, visual porque são imagens, são registros, sociologia porque remetem a um determinado tipo de pessoas que fazem este uso, como a Eliane disse, até subversivo, não é? Porque elas sabem que não estão em propriedade própria. Sim. Não sei se será isto, mas se entretanto Alice quiser escrever para explicitar melhor, dado que não tem hipótese de verbalizar via som, pode ser via escrita. Eu aproveitava para, pegando também nas palavras da Eliane, aquilo que, pronto, isto impressiona enquanto levantamento de uma realidade da cidade que nos escapa ou que escapa ou não costuma ser objeto de trabalhos, de estudos, mas aquilo que impressiona, isto saindo do trabalho dos fotógrafos, da equipa, é a capacidade extraordinária que as pessoas têm de reconverter tudo. Portanto, isto de facto é quase uma enciclopédia como é que eu vou desenrascar isto, como é que eu vou resolver esta situação. E desde as bancas, desde os tambores das máquinas, às caixas dos iogurtes, às lajes dos jazigos, o que é incrível é esta capacidade extraordinária de reciclar e que está muito ligada às pessoas que têm dificuldades de caráter económico. Isto é, quem tem muito dá-se ao luxo de deitar fora, de não usar, não é? Eu lembro-me que nós temos um amigo que vive em Marrakech
e dizia que em Marrakech não havia necessidade de haver separação de lixos ou de coligir lixo, porque era a população que reciclava tudo, punha-se um saco de lixo cá fora e eram aproveitadas as cascas e os ovos e não sei quantos, e até o próprio saco do lixo era levado, isto é, nada era desaproveitado. Isto é típico das pessoas ou das sociedades com mais dificuldades. O lixo dos ricos é valioso. Eu já recuperei 2 Sim. sofás que encontrei no lixo, não é? E por outro lado, até que ponto é que isto não é uma manifestação tão extraordinária do humano? Aparentemente é fora do humano, mas é de uma humanidade tocante. Aliás, eu tinha sentido isso ao consultar o livro, não é? E até um bocado emociona, quer dizer, este é o tipo de coisas que também nos trazem emoção, quer dizer, não pode ser só as crianças a chorar ou cenas pungentes, isto também tem qualquer coisa de profundamente até da área emocional, acho que é isso. Sem dúvida, esta bricolagem, não é, com estes materiais, apesar que alguns deles, de facto, tinham necessidades, não é, e estavam desempregados e precisavam de uma forma de sustento, não é, precisavam de criar esta horta e de obter os alimentos, mas havia uma parte que era simplesmente por hobby, Sim, como sim. disse há pouco, como memória de uma infância onde os pais tinham uma horta e decidiram, por passatempo, criar este espaço, sem dúvida. Mas estes objetos eram tudo. Eu não me lembro de ver um agricultor que tivesse comprado sementes ou que tivesse comprado algum tipo de estrutura para a proteção de hortas ou para fazer o seu abrigo. Eram coisas que eles iam apanhando. Eu acho que isso até lhes dava mais gozo, não é? Gastar zero dinheiro, 0 euros para, mesmo assim, conseguir a sua horta e conseguir, não é, vencer na sua estratégia de fazer aquela horta. De facto, tem algo de emocional, de facto, que eles conseguiam, a custo zero, tornar aqueles terrenos férteis e ter uma horta, não é? E retirar de lá o sustento, alguns deles. E a maior parte das hortas ainda permanece. Algumas foram retiradas. A horta do animador, esta última horta que apresentei, foi retirada porque criaram lá um edifício gigantesco, ainda estão em obra. Eu também perdi o contacto com esse senhor. Mas aquela na via rápida, a do bombeiro, ainda existe. Ele é muito idoso, de facto, ele deve ter quase 80 anos. Só eu às vezes passo por lá e reparo que ele já não tem os socalcos tão definidos, portanto ele já não vai para baixo, não é? Ele fica só na parte de cima, que é mais fácil de caminhar, mas ainda se mantém lá. E usa a horta para criar umas couves e uns tomates. E eu lembro-me que ele até dizia que tinha prazer em dar essas culturas aos familiares, mas utilizava a horta também como fisioterapia, não é? Como, em vez de estar em casa a olhar para a televisão, fazia exercício e tinha o prazer de criar, não é? Criar ali um espaço e de aproveitar um terreno que era inculto da cidade, não é? Também isso é que é viver a cidade, é ir para esses espaços e criar alguma coisa nesse espaço e torná-los férteis. A horta do expatriado ainda se mantém muito fértil. Aquela é uma horta ali perto da zona das Fontainhas, que já tem muitos anos, já tem mesmo muitos anos, e que se mantém muito, muito ativa. Aquela horta, a horta do Trolha, está menos trabalhada, mas também ainda continua. E as outras também fui perdendo um bocadinho o contacto. A horta do pescador já não existe, de facto.
E eu com esse estou mais em contacto. Aliás, ainda tenho que lhe entregar um dos livros, ainda temos que entregar algum dos livros a estes agricultores, pelo menos aqueles que mantivemos o contacto. Eu acho que eles vão ficar muito satisfeitos quando virem a sua estratégia, quando virem as suas imagens neste livro e virem como as suas estratégias resultaram, de facto. Eu acho que eles vão ficar muito contentes. Bem, olha, a Alice coloca a questão, seria interessante saber se há planos para que este trabalho seja alvo de um estudo mais sistemático, por exemplo, por parte dos sociólogos. Eu acho que sim, eu acho que tem potencial para isso. Eu acho que tem potencial para isso. Pelo menos os arquitetos e engenheiros ficam extremamente interessados quando veem este livro. Eu acho que sim. Eu acho que para sociólogos também poderá ser. É preciso um trabalho mais, provavelmente mais, com mais contacto, não é? Perceber de onde vêm estes agricultores, o que é que os levou a estes espaços da cidade. Eu acho que sim. Para ver Olha, aqui, se tentaste algum contacto no departamento de geografia para saber se havia algum estudo sobre estes espaços. Não tentamos. Nós tínhamos algum conhecimento de alguns documentários que se fizeram nas hortas em Lisboa. Há alguns documentos sobre as hortas de Lisboa. E essas hortas, a maior parte delas é de imigrantes, né, de África. Eu já tinha esse conhecimento e até já tinha pensado ir lá e fazer uma visita a essas hortas, mas depois não surgiu a possibilidade. Aqui no Porto, começámos a fazer estes registros porque sentimos que elas despontavam na cidade e, portanto, fazia sentido documentá-las e hoje temos a certeza que elas são um documento importante num momento específico da história da cidade. E temos a certeza que daqui a uns anos vai ser, este livro vai ser muito importante. Não tem qualquer dúvida. uhum. Sim, até porque muitas vezes para se dar importância a uma realidade, ela tem que estar publicada, não é? Sim. Quer dizer que foi objeto de interesse por alguém, de registro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Este livro já está na Faculdade de Arquitetura, está na FAU, já está na ESAP e no Politécnico, portanto, os alunos podem ter acesso a isto e fazer uma continuação, aproveitando este projeto, e fazer uma continuação deste tema, que é muito rico. Umas hortas já terminaram, mas outras estão a ser criadas agora, portanto, isto tem pano para mangas. Não, e são realidades muitas vezes que são altamente, depois está aqui um comentário da Eliane que vou ler, que é para as pessoas que depois não têm acesso ao chat poderem saber de que se está a falar, mas antes de tudo a propósito daquilo que nós desconhecemos, uma vez num photowalk por aquela linha desativada de comboios que vai à Alfândega, nós estávamos ali em Campanhã, faz depois aquela ligação, e de repente, não sei como, olhamos para uma parte de cima, tipo um morro, Sim. e vimos um negro com um rebanho de cabras. E então parecia, sim, de cabras, e ovelhas, e então aquilo parecia uma alucinação. Eu quando vi, achei que estava a alucinar. E então, viemos depois a saber que naquela zona há uma grande comunidade cabo-verdiana e há mesmo um rebanho. Então aquilo surgia mesmo como uma coisa completamente desconforme. E que são estas realidades da nossa cidade que nós não conhecemos. Neste caso, esta comunidade, que nos foi também dada a conhecer através de um trabalho do José Sérgio, do fotógrafo José Sérgio, que apresentou no Mira um trabalho fotográfico que era a comunidade africana e afrodescendente no Porto. E então ficamos surpreendidos com a quantidade enorme de pessoas africanas no Porto.
E pronto, e tem a ver com até que ponto é que nós não conhecemos a cidade, quer dizer que é uma cidade grande e multiforme. Sem dúvida. Principalmente esse ramal, o ramal da Alfândega que está a falar. Eu agora tenho trabalhado bastante lá com outro projeto e é de facto presente várias realidades naquele troço. E estava a falar na horta do expatriado, essa das cabras, é a Sim, horta do expatriado. obrigada. Portanto, há de facto estes locais pouco conhecidos e apesar que a Câmara pretende criar um projeto para essa zona, pronto, e normalmente os projetos da Câmara têm sempre este teor de limpar, não é? De limpar e tornar as coisas mais aprazíveis, mas por vezes querem retirar, limpam mais do que devem, não é? Limpam mais do que devem, portanto, todo aquele percurso com as ervas espontâneas, não é? Que serve os insetos, não é? Que serve agora às hortas do pessoal das Belas Artes que se instalou lá. Portanto, são esses espaços que agora estão a ser descobertos e que são muito importantes para a cidade, sem dúvida. Uhum. Olha, eu ia ler então a questão ou a indicação da Eliane, que diz que é um documentário muito interessante, que é o documentário Ilha das Flores, que é um trabalho que tem muitos anos e em que mostra para onde vai um tomate que uma mulher da classe média alta deita ao lixo. Está no YouTube, portanto, para quem nos está a ver no Facebook e não tem acesso ao chat, é o documentário Ilha das Flores, que está no YouTube. E mais adiante, a Eliane também diz que o livro deveria ir parar também nas mãos dos que criam as leis do uso do solo urbano. Acabaste de dizer isso. Sim, é verdade. Pelo menos o livro já está na Câmara Municipal do Porto, eles já podem ter acesso a ele. Sim, sim, verdade. O António Gonçalves diz em que medida é que a generalidade destes, chamemos-lhe agricultores, não estão a preencher um vazio de uma nostalgia da sua origem rural. Sim, Mas nós sem começamos dúvida, a falar nisto. sem dúvida. Muitos dos agricultores hum, têm raízes em zonas rurais, em Trás-os-Montes, vieram para a cidade no êxodo rural, não é? Nos anos 60, 70. Como os meus avós vieram para a cidade. Portanto, têm um conhecimento de como cultivar e como cuidar destas culturas. Uma parte deles, sim, sente esta nostalgia, sim, de uma origem rural. A Horta do Bombeiro, sim, ele tinha vindo do norte de Portugal e conhecia a técnica, não é? Do cultivo. Para ele não era segredo nenhum, ele não aprendeu isso na cidade, não é? Ele só foi buscar à cidade o terreno. Portanto, sem dúvida que é uma nostalgia de uma origem rural. Outra coisa que a Alice também coloca é em que medida é que a generalidade destes, chamemos-lhe, não, desculpem, posso perguntar o porquê de nomear a horta com um nome, horta de trolha, toxicodependente, do bombeiro? Ah, Sim, nós tínhamos o objetivo de proteger estas pessoas, não é? Estes terrenos. Nós não podíamos ter um nome do agricultor. Eh, estes espaços eram apropriações da cidade. As pessoas que estavam lá não tinham autorização para cultivar. Portanto, nós tínhamos que ter algum cuidado, não é, na, no anunciamento desta informação, destas imagens, destas notas. E, portanto, tentamos encontrar características nestes agricultores, bombeiro, toxicodependente, o pescador, e nomeá-los, não é, com essas características. Assim seria mais fácil para nós, não é, nesta catalogação destes terrenos, mas também ter um nome que os identificasse facilmente no livro. Era esse o objetivo destes nomes. agora, há aqui estas páginas, esta página, Okay. que é, não te importas de explicar o que é isto? Deixa-me ir para lá. Portanto, essa
no fundo, Ok, é verdade. ainda não cheguei a esta parte. Está no contexto, portanto, é que está no contexto. É a página 442. Sim. Há aqui uma cronologia. Cronologia que vai de 2008 a 2019, em que podemos ver a taxa real do crescimento do PIB, que vemos que em 2008 era 0,32 e que vai diminuindo. Portanto, temos aqui uma análise como foi desenvolvido, como o crescimento não só do país, não é? Se estava a desenvolver. Portanto, nota-se aqui nesta fase de 2008 a 2014 a taxa de crescimento real do PIB era pequeníssima, a taxa de desemprego era altíssima. Portanto, nós fizemos uma análise do PIB e das desigualdades na distribuição de rendimentos e no índice de bem-estar durante de 2008 até 2019. É uma forma de contextualizar como estava a economia mundial, não é? E que reflete esse. É como se fosse um mapa. Sim. É de certa maneira um mapa, não é? Está nos contextos, onde está o mapa das ilhas no Porto. Exatamente. E depois, não é? O sistema económico que estávamos na altura a passar, de 2008 a 2019. Ótimo. Mais alguém que queira colocar alguma pergunta, alguma questão? Eu não sei se posso... Força, força, força. Antes de mais nada, mais uma vez agradecer estas palestras à Manela Matos Monteiro e ao João Lafuente. Eu, por motivos profissionais, tenho muita pena de não assistir mais vezes, mas quando assisto, uma pessoa sai daqui muito enriquecido e agradado. O trabalho do Alexandre Delmar, além da beleza das fotografias que tem, que são, de facto, são muito bonitas, tem a riqueza da arquitetura sociológica, geológica, que já aqui, e até política, se calhar, que já aqui se falou. Mas por uma questão de uma curiosidade, este trabalho faz-me lembrar um artigo que eu li na National Geographic, que eu assinei essa revista há muitos anos, que tem a ver com aquilo que aconteceu no final dos anos 80, salvo erro, ou princípios do 90. Penso que foi a finais de anos 80, com Chernobyl, na Rússia. E faz também lembrar algumas histórias de ficção de um mundo pós-apocalíptico, em que agora isto que deitamos tudo fora, nesse mundo, será extremamente valioso. E dizem, são histórias de ficção, mas com qualidade literária e sociológica, e em que de facto as pessoas que melhor iriam sobreviver são os que agora têm este tipo de comportamento, constroem estas hortas, que sabem ser autossuficientes, ao ponto de aproveitar a água da chuva, aproveitar os esgotos, etc. Mas mesmo fora do mundo da ficção, no mundo atual, o que aconteceu em Chernobyl, e a National Geographic trazia um artigo de fundo sobre isso, quando aquilo aconteceu, os que não morreram logo, os que sobreviveram, não ficaram suficientemente doentes para morrer, mas também não estavam suficientemente saudáveis para serem aceitos pela sociedade. E foram literalmente escorraçados. Ficaram ali e não os deixavam ir para lado nenhum, porque podiam transmitir doenças, alguns ainda transmitiam radioatividade. E então, os poucos que viviam da terra, ajudaram os que não tinham esse tipo de conhecimento, que eram mais urbanos, a viver da terra. E esses conseguiram ir sobrevivendo, ao ponto de, hoje, há gerações de filhos dessas pessoas que conseguiram sobreviver através de hortas, não seriam exatamente iguais a estas, até porque a cultura era diferente, mas através de hortas e de sistemas de sobrevivência
e de grupo e de ajuda que o Alexandre Delmar aqui nos apresentou. É apenas uma curiosidade, mas que faz parte do mundo real de hoje e que já aconteceu. Perante uma desgraça catastrófica, foi isto que permitiu que algumas pessoas ainda conseguissem viver e dar descendência. Pronto, era só esta curiosidade, mais nada. Sim, sem dúvida. Eu até estou a fazer agora um projeto que se chama A Recoletora e que tem como objetivo recuperar estas ervas espontâneas comestíveis, não é? Que se comiam há 50 anos ou 60 anos atrás, que os nossos avós comiam e que ninguém as conhece. Portanto, há uma tradição, há um conhecimento que se vai perdendo. Juntamente com isso, são as hortas mais vulgares. Quer dizer, a minha sobrinha de 5 anos pensa que os ovos vêm do Pingo Doce, não é? Portanto, há um conhecimento que se tem vindo a perder e que eu acho que é preciso, de facto, isto ser ensinado nas escolas de uma forma muito básica, não é? A alimentação, porque a produção de alimentos é das coisas mais básicas que nós temos, é dos conhecimentos mais básicos, não é? Como é que nós nos desprendemos disso e simplesmente deixamos a alimentação à responsabilidade de uma indústria, não é? Da indústria dos supermercados, da indústria da produção alimentar. Portanto, de facto, isto são lições, sim, de facto, estas hortas são lições para as coisas mais básicas que temos que ter sempre presentes, sem dúvida. Gostei muito do termo, são lições. São lições, sim, São. sem dúvida. É isso. Há bocado, isto pegando numa questão que o Filipe falou, que era como é que estas hortas se poderiam manifestar de forma diferente em culturas diferentes. Aconteceu que numa viagem que fizemos ao Vietnã, íamos por uma linha de caminho de ferro e nisto vimos hortas junto à linha de caminho de ferro iguais às de Campanhã. Iguais. Mas com as mesmas culturas. Uma coisa, eu parecia que estava numa encarnação. E então tirei, aliás, vou ver se encontro as fotografias, porque subitamente olha-se para o lado, tinha a linha do comboio, tinha os raios, não é, de separação, e depois tinha também o coberto, e tinha os bidons, e tinha aquelas ferramentas que tu mostraste, Sim. o que mostra que também há um modo de fazer básico. Sim, universal, é universal. E que vem ao de cima quando estão as questões básicas também que estão, que é, não direi a sobrevivência, aquelas pessoas não cultivam, e acho que aqui há uma mistura entre a necessidade, mas também o gozo, o prazer que dá a ver crescer as plantas, que é o caso, tanta gente tem nas varandas tomateiros, pepineiros e que mostram com um orgulho enorme que nasceu uma tangerina na sua varanda, porque é de facto um milagre, não é? E assim como a sobrinha do Alexandre julga que os ovos vêm de Pingo Doce, nós também achávamos que o bacalhau era um triângulo, não é? Quer dizer, quando nos diziam assim, desenha um bacalhau e nós um triângulo, eu quando vi pela primeira vez o peixe, eu não acreditei, e já era uma adolescente, porque para mim o bacalhau, e se hoje me mandarem desenhar um bacalhau, claro que eu vou desenhar o triângulo, portanto este afastamento, ou então aqui há muitos anos houve um alarme quase social, porque pediram às crianças em Paris para desenharem peixes e elas desenhavam retângulos e depois achava tudo que os meninos estavam todos totós. Não, eram os filetes de peixe que se compravam congelados e o peixe era um retângulo. Mas achei muito interessante essa ligação que mostra que nos comportamentos mais ligados à natureza, os comportamentos humanos não são universais, mas têm muitas características universais. E eu vou ver se encontro as fotografias desse outro lado do mundo, para depois vocês verem como somos parecidos, não é? Somos tão diferentes e tão parecidos ao mesmo tempo. Mais alguém quer colocar? Diz António. Aqui há meus anos, são assim tantos, fui com uns amigos meus
passaram um fim de semana numa quinta do Douro. E um filho dele que teria na altura, para aí, 7, 8 anos. Entramos na quinta, estávamos a entrar, íamos por ali fora pelo caminho para casa, e em determinada altura vem um miúdo com caixas de uvas na mão, a dizer: "Oh pai, há disto pendurado aqui em todo lado. Há uvas penduradas aqui em todos os sítios." Essa distância. Posso? Diz, Adelino. É assim, eu como não sou do Porto, o que é que acontece? Mas vivo a 5 km do Porto. Sou do Porto, sou de Gondomar. E Gondomar, já não falo quando eu era miúdo, que era sobretudo rural, de subsistência, coisas muito pequenas. Havia muito poucas que eram grandes e de produção para o mercado bolhão. Mas eu estava a ver a explanação do trabalho do Alexandre e surgiram duas situações. Primeira, e dar-lhe os parabéns a ele e à equipa dele pela sistematização. É muito importante este tipo de trabalho porque sistematiza e tenta chamar à colação outras questões que são muito relevantes. E depois isto vai entroncar no porquê de eu ser um cidadino rural. Eu sair aqui de casa e aqui à volta encontro todas essas coisas que foram mostradas e que foram quase que implantadas em locais improváveis, não é? Porque a malha da cidade começa a apertar e de repente vemos nos sítios mais incríveis, quer dizer, a mimetização daquilo que uns viveram. O António falava em nostalgia, alguns será, outros em mesmo sobrevivência, e eu diria que as pessoas não urbanas vão trabalhar à cidade, vêm, e depois nos pequenos espaços que têm, ou que se apropriam, aqui também, vão fazer isso tudo. Há aqui uma avenida, curiosamente é uma avenida que é muito grande, é chamada Avenida da Conduta, onde passa a conduta que leva a água para o Porto, não é? A antiga, que vinham, começou por ser no Sousa e agora é no Douro, mas depois há uma grande conduta e eu vi abrir essa conduta toda. E agora há uma avenida enorme por cima dessa conduta que serve o Porto, que curiosamente começa com a Avenida Mário Soares e acaba no Cavaco Silva, imaginem. E, entretanto, nas margens, como isso foi tudo aberto e foi rasgado e passa por zonas construídas, suburbanas, de dormitório, dos que vão trabalhar para a cidade, e também rasgou alguns campos pequenos. E agora o que é que se vê? Vê-se exatamente aquilo que vocês viram agora, que o Alexandre mostrou. Nós vemos, as pessoas andam a caminhar, não é? Porque são agora todas muito urbanas, toda a gente caminha, e ao lado tem as hortas todas, com esses garrafões todos. É fantástico como eles mimetizam também uns aos outros, não é? A aprendizagem, que é uma coisa fantástica, mas aqui, tudo isso, quer dizer, é uma coisa fantástica. E, portanto, eu acho que há um misto. Por um lado, o fluxo que houve para as cidades, mas cada um levou na memória a sua vivência, que era uma vivência muito rural, trabalhar a terra, aproveitar cada bocado da terra, e portanto tentaram fazer, e por isso, para além destas hortas, que são hortas muito quase específicas, não é? De alguém que se apropriou de um talude, de um sítio no meio, para além dessas, há depois as hortas, as pequenas hortas de subsistência, exatamente daqueles que, como o António dizia, eles viveram e vivenciaram uma grande parte da sua vida rural, depois vieram para a cidade e quando podem, nem que seja uma alfacezinha, quer dizer, têm uma horta. É um lado da questão. E depois há o outro lado da sobrevivência. Aliás, a Eliane chamava a atenção para isso, que é uma coisa mais vasta e que tem a ver com a forma como cada um
tentou fazer sobrevivência. Embora muitos destes casos, o Alexandre disse o mesmo, era o caso do bombeiro e outros, que é também uma outra questão. Eles tiveram essa vivência e agora têm outra coisa, que é o que fazer. E então é uma forma de ocuparem também um tempo. Porquê? Porque também não têm respostas de outra forma, e é uma forma também. E daí que isto entronca no que a Alice disse, no que a Manela, que tem a ver com a sociologia, e que tenta explicar de alguma forma o porquê das coisas, porque há coisas diferentes, não é? Aqui há manifestações diferentes, não é? Mas agora é giríssimo. Sim, são as situações. Isso também foi o que nos fascinou logo de início. Estas hortas até podiam estar na cidade, em terrenos mais ou menos adaptados, não é? Mas o que nos fascinava era a utilização das infraestruturas. Nos fascinava isso, era eles canalizarem as águas dos tubos de queda da ponte para enviarem para as hortas. Isso é que é fascinante, não é? É eles utilizarem esse talude das autoestradas completamente inclinado e fazerem os socalcos, não é? Que os socalcos é uma técnica muito antiga que se usa no Douro, não é? Para conseguir plantar, para conseguir movimentar-se. Era esse radicalismo de soluções que nos fascinava. Foi isso que me levou. É muito interessante e o livro está fantástico pela sistematização toda ela da situação, quer dizer. Também tenho uma razão, não é? Eu tenho formação em fotografia, tenho mais formação em artes. O Luís, a Margarida e o Joaquim são arquitetos, portanto têm uma formação mais rigorosa. Portanto, vocês quando ouvem escadas de focinhos, de cobertores, em rampa, em espelho, não é? Isto é isso. Conversa de arquiteto. Claro. Esta visão mais analítica, não é? Das hortas, isso interessava-nos muito, não é? Apesar de tudo, nós, além disto, queríamos... Isto quase que funciona como um manual. Quem tiver este livro facilmente consegue utilizar estas ideias para criar a sua horta, não é? Não, isso é giríssimo, porque eu estava a ouvir-te a fazer a explanação e quando começaste com a nomenclatura, eu tive vontade de rir, porque há muitos anos, enfim, parece mal dizer-se, o que é que acontece? Eu fiz um trabalho com outros amigos, tínhamos um grupo de defesa do património e de etnografia e tal, e eu fazia as fotografias e tinha depois um que era arquiteto, outro que era não sei o quê, então o arquiteto, para além de fazer eu tirava as fotografias das coisas e tal, ele fazia uns esboços fantásticos, mas depois usava uma nomenclatura que tu estavas a usar, não é, que um tipo está colado, assim, parece régua, esquadro, mas com tudo a quadra direita, é quase como aquelas notas que tinhas para quando iam para o campo para seguirem, não é? Aquele tipo de escrita é típica, não é? Tudo a quadro direitinho, quer dizer, do arquiteto. E isso é ótimo, porque para quem pega depois, não é? Isso é por isso que é um livro, como tu disseste e bem, de estudo também, porque sistematiza as coisas, ajuda a entender as coisas, vê-se as coisas de outro modo. Acho giro isso. Sim, sem dúvida. Apesar que também tem algo de irónico, não é? Claro, aqui ainda por cima, com uma coisa tão frágil, tão depois tudo claro. Olha, Parabéns. Eu agora queria que tu, para terminar, e ultrapassamos de longe a nossa hora, o que quer dizer que isto tem muito que se lhe diga, muito que se lhe diga. Tu chamas anotações sobre o abaixo de cão. E, entretanto, a primeira fotografia, eu espero que vocês consigam ver, é este cão que tem um olhar impressionante. Ai, eu tenho pena que vocês não vejam assim tão bem, porque é incrível este olhar. E porquê este título? Esse título foi ideia do Joaquim Moreno e é uma adaptação do livro do Dostoiévski, Anotações sobre
notas sobre o subterrâneo. E, de facto, o que nós fizemos foram anotações, que também são do abaixo de cão, no sentido de haver uma certa pobreza, não é, nestas hortas, mas, de facto, também são anotações daquilo que vem debaixo da terra, não é? Puras, não é? As raízes estão debaixo da terra, do que sai. E essa imagem do cão foi foi também a imagem. Deixem-me buscar aqui a imagem do nosso cartaz de apresentação do livro na Casa Anderson, há 3 semanas atrás, e foi tudo culpa dos designers. Eles é que nos surpreenderam com esta imagem e com esta paginação, com essa imagem do cão que está logo nas primeiras páginas. E é uma forma de ser um bocadinho mais descritivo no título, e de facto esse olhar funciona muito bem, não é? Ele está desconfiado, não é? Eu também gosto muito dessa imagem. Olha, pronto, são horas, já são 11h20, nós damos sempre só tolerância a 10 minutos, e eu acho que esta sessão mostrou uma combinação, ou que é possível uma combinação entre o lado estético, emocional, mas também que é compatível com a organização, com a categorização, com as coleções, com a contextualização, e com esta parte final que está muito bem a preto e branco, em que as categorias estão aqui bem relacionadas, e esta combinação não é nada fácil. Geralmente os trabalhos ou batem num lado ou batem no outro. Eu acho que isto é um exemplo, eu direi que raro, de uma combinação feliz entre estes dois lados, da emoção e a razão, o emocional e o racional, e portanto, parabéns, e foi muito bom, foi muito bom. Obrigado, Manuel. Muito obrigado. Eu acho que toda a gente acha isso, porque ouso dizê-lo, porque nós sentimos. Portanto, parabéns, palmas para ti, parabéns, palmas, e passem bem, boa noite, foi outra noite boa. Alexandre, muito obrigada e muitos parabéns por este livro maravilhoso, porque é mesmo um livro muito especial. Ainda bem. Obrigado, Manuela, pelo convite para falar um bocadinho sobre este livro. Muito obrigado. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite e parabéns. Até à próxima. Parabéns, parabéns, Alexandre. Boa noite. Tchau, Alexandre. Parabéns. Tchau, João. Tchau. Obrigado, João. Tchau.